Bora mergulhar em um dos contos mais incríveis de Isaac Asimov, A Última Pergunta. E olha, isso aqui não é só uma história de ficção científica, não. É uma viagem profunda sobre uma questão fundamental da física, o destino do nosso universo. E tudo, absolutamente tudo, gira em torno dessa pergunta. No fundo, o que a humanidade quer saber é: a gente consegue driblar o fim do universo? Dá para dar um jeito na morte de tudo que existe? É uma pergunta, minha gente, que vai ecoar por trilhões de anos. A nossa história começa lá em 2061. A humanidade criou uma máquina fantástica, o Multivac, um supercomputador que gerencia toda a energia do planeta. O problema? O consumo é tão gigantesco, mas tão gigantesco, que pela primeira vez bate aquela preocupação real de que um dia o Sol não vai estar mais lá. E por que essa preocupação? Porque o nosso Sol, assim como toda estrela, é basicamente uma máquina térmica gigante. A termodinâmica explica que essas máquinas pegam calor de um lugar super quente para gerar energia útil. Só que, como qualquer motor, elas precisam de combustível, né? E o combustível das estrelas, bom, ele é finito. Uma hora todas elas vão se apagar. E o mais curioso é que a primeira vez que essa pergunta é feita foi quase por acaso. Dois técnicos, depois de umas bebidinhas, fazem uma aposta e resolvem perguntar para o Multivac se tem como reverter esse processo de fim da energia. Ou falando de um jeito mais chique, dá para diminuir a entropia? A resposta do computador? Dados insuficientes para uma resposta significativa. Tá, pra gente entender por que essa pergunta é tão cabeluda, a gente precisa dar uma pequena pausa na história. Vamos falar um pouquinho da lei da física, que é o coração disso tudo, a segunda lei da termodinâmica. Essa lei é conhecida como a flecha do tempo. É ela que dita que o calor sempre vai do quente para o frio. Pensa numa xícara de café. Ela esfria na sala, certo? Mas você nunca viu a sala esquentar o café sozinha. As coisas se desgastam, se desorganizam, e essa direção, no nosso universo, é uma rua de mão única. Não tem retorno. E aqui fica bem clara a diferença. No mundo ideal, a gente poderia reverter qualquer coisa sem deixar rastro. Mas na vida real, tudo, absolutamente tudo, é irreversível. Cada ação, cada transferência de energia deixa uma marquinha, aumentando a bagunça geral do universo. E o mais fascinante é que existe matemática por trás dessa bagunça. Um físico chamado Ludwig Boltzmann ligou a entropia, que é esse S na fórmula, com o número de jeitos que um sistema pode ser arrumado, o W. Pensa assim: quanto mais bagunçado, mais jeitos possíveis de arrumação existem, ou seja, maior a entropia. A pergunta de Asimov, no fundo, é se a gente consegue forçar o universo a ir para um estado mais organizadinho, um estado bem menos provável. Bom, de volta para a história. Sabendo que o Sol uma hora ia apagar, a humanidade não ficou parada. Pelo contrário, começou uma jornada épica pelo cosmos, evoluindo, se espalhando, sempre numa corrida contra o tempo, em busca de mais energia e, claro, da resposta para aquela velha pergunta. A escala de tempo aqui é uma coisa de louco. A humanidade primeiro sai da Terra, depois coloniza a galáxia inteira e, com o tempo, até abandona o corpo físico. As consciências se fundem numa mente cósmica que, no fim, se une ao próprio supercomputador, que a essa altura já se chama computador cósmico. Em cada uma dessas fases, um descendente da humanidade pergunta para a versão mais evoluída do computador: e aí, já dá para reverter a entropia? E a resposta por trilhões e trilhões de anos é sempre, sempre a mesma. Os dados ainda são insuficientes para uma resposta significativa. Mas não tem jeito. A marcha da entropia é implacável e uma hora ela alcança o universo. A energia que pode ser usada vai se esgotando e o fim de tudo começa a se aproximar. É um cenário desolador. Uma por uma, as galáxias vão se apagando. As últimas estrelas queimam o restinho do seu combustível e fim. O universo vira um imenso cemitério frio, escuro, caminhando para o seu estado de equilíbrio final. E esse é o ponto, a chamada morte térmica do universo. É o destino final previsto pela segunda lei, onde tudo chega na mesmíssima temperatura. A entropia está no nível máximo e, por causa disso, mais nada pode acontecer. O tempo, do jeito que a gente conhece, simplesmente perde o sentido. E bem ali, um pouquinho antes da última mente humana se fundir com o computador cósmico, a pergunta é feita pela última vez. E mesmo na beira do fim, a resposta ainda é a mesma. O universo, então, mergulha na escuridão e a pergunta fica sem resposta. Mas a história não termina aí. Depois de um tempo que a gente nem consegue descrever,
quando nem espaço nem tempo existem mais. O computador cósmico, que agora guarda tudo o que um dia já existiu, continua processando. Ele finalmente juntou todos os dados possíveis. O quebra-cabeça está completo. A entropia chegou no seu limite, não tem mais para onde ir. E a pergunta muda. Não é mais se ela pode ser revertida, mas como. O computador finalmente tem tudo o que precisa para calcular a resposta. E então, ele encontra a resposta. Ele percebe que reverter a direção da entropia é, na verdade, a mesma coisa que descobrir como criar um universo. A história nos deixa com essa ideia poderosa. Se o fim é o caos máximo e o começo é a ordem máxima, talvez reverter um seja simplesmente dar o pontapé inicial no outro. E com esse conhecimento, o computador cósmico finalmente tem a resposta para a pergunta feita há eras. Ele declara: haja luz. E houve luz.